Tudo bom, pessoal? Mais uma aula, operações com mercadorias. Venda com lucro. Ao se vender uma mercadoria, pode-se ocasionar lucro sobre o preço de custo ou sobre o preço de venda. Lembrando que aqui sempre vale a regra da oferta, a lei da oferta e da demanda. Perfeito? Então vamos ver aqui as expressões matemáticas com as quais a gente vai trabalhar. Em síntese, são três expressões matemáticas. Só que a terceira aqui é uma consequência das duas primeiras, correto? Então aqui nós teremos que o preço de venda é igual ao preço de custo mais o lucro pretendido, sendo que o lucro vai ser igual à taxa, o percentual que eu pretendo em cima do custo. Perfeito? Muito bem. Vamos lá. A taxa tem que ser sempre unitária, tá, pessoal? Então a gente vai ver aqui nesse exemplo como é que funciona a aplicabilidade dessas expressões matemáticas. Bom, uma loja de departamentos coloca à venda uma determinada mercadoria com um lucro de 15% sobre o preço de custo. Pede para determinar o valor do preço de venda, sabendo-se que o custo é R$250. Então vamos lá. O que nós temos de dados? A taxa. A taxa é 15% em cima do preço de custo. 15% é a taxa percentual. A gente vai ter que transformar em taxa unitária, portanto, aqui a gente vai dividir 15 dividido por 100, ou seja, corresponde a 0,15. O custo é R$250 e o preço de venda é o que nós pretendemos encontrar. As expressões matemáticas com as quais a gente vai trabalhar são as duas primeiras, ou seja, o preço de venda é igual ao preço de custo mais o lucro, sendo que o lucro é igual à taxa vezes o custo. Essas duas vão definir uma única fórmula com a qual a gente vai trabalhar. Neste caso, o preço de venda é igual ao custo mais a taxa vezes o custo. Essa expressão é a expressão final com a qual a gente vai terminar trabalhando, na maioria das questões que envolvam lucro, né, em cima do preço de custo. Perfeito? Agora, o que a gente vai fazer? Vamos fazer a troca dos valores pelos correspondentes. Então, aqui teremos que o preço de venda, que é o que a gente pretende encontrar, corresponde a 250, que é o preço de custo, mais 0,15 vezes 250, que também é o preço de custo. Aí, esse resultado parcial é 0,15 vezes 250, corresponde a R$ 37,50, que somado com 250, vamos obter o valor final, que seria o preço de venda. Então, o preço de venda de certa mercadoria seria igual a R$ 277,50. Perfeito? Agora, também a gente corre o risco de trabalhar com vendas com prejuízo, neste caso sobre o preço de custo. Da mesma maneira que com o lucro, a gente vai trabalhar praticamente com as mesmas expressões matemáticas, só que ao invés de lucro, a gente vai ter prejuízo. É a única mudança em termos de formulação. Muito bem. No lucro a gente somava, no prejuízo a gente tira. Mas a expressão matemática que determina o prejuízo vai ser a mesma que aquela que determina o lucro, ou seja, sempre vai ser a taxa unitária vezes o preço de custo. Perfeito? Novamente reitero, essa terceira fórmula é uma variação, é a resultante dessas duas primeiras, portanto não vou ficar amarrado preso a essa terceira fórmula. Essas duas são as determinantes para a gente poder encontrar uma linha de raciocínio e conseguir desencadear e resolver uma questão em si. Vamos para o próximo exemplo. Um produto foi vendido com prejuízo de 20% sobre o preço de custo. Sabendo-se que esse aparelho custou R$ 950, qual o preço de venda? Veja bem, como está se vendendo o produto com um prejuízo de 20%, o resultado final, que seria o meu preço de venda, vai ser menor que o preço de custo. Perfeito? Então tá, quais são os dados? Temos a taxa, que é 20%, que corresponde a 0,2 ou 0,20, né? Temos o custo e precisamos encontrar o valor do preço de venda. As expressões matemáticas seriam preço de venda igual a custo menos o prejuízo, sendo o prejuízo igual ao que a taxa vezes o preço de custo. Isso vai definir a nossa expressão final, com a qual a gente vai trabalhar também no caso quando se trata de prejuízo sobre o preço de custo. Essa será a expressão matemática com a qual a gente vai trabalhar nas
questões que envolvam prejuízo sobre preço de custo. Perfeito? Muito bem. Agora que já temos a expressão final com a qual a gente vai trabalhar, vamos substituir os valores. Então aqui nós teremos o preço de venda igual ao preço de custo, que é 950, menos a taxa, que é 0,20, vezes 950, que é o preço de custo. Multiplicando 0,20 por 950, a gente obtém o valor de R$190 e aqui, como a gente está trabalhando com prejuízo, a gente vai diminuir o valor do preço de custo. Então, no final, a gente consegue descobrir o preço de venda. Então, o preço de venda foi efetivamente menor que o preço de custo, visto que houve um prejuízo de 20% sobre o preço de custo. Feito isto, agora vamos resolver alguns exercícios de fixação. Perfeito? A primeira questão diz o seguinte: uma loja de departamentos coloca à venda uma determinada mercadoria, com um lucro de 13% sobre o preço de custo. Determina o preço de venda, sabendo-se que o custo é R$230. Bom, a gente já tem os dados aqui, que é a taxa unitária, que seria 0,13, já que 13% corresponde a 0,13, e conhecemos o preço de custo. Então, o que a gente vai calcular é o preço de venda. Veja bem, aqui a gente já vai trabalhar com a expressão venda igual a custo mais lucro e lucro igual a taxa vezes custo. Finalizamos com essa expressão, né, que é a que nos levará ao resultado pretendido. Então, vamos substituir os valores. Venda igual a 230 mais 0,13 vezes 230. Isso corresponde a 230 mais 29,90. E aí nós conseguiremos finalizar a questão determinando o preço de venda, que neste caso seria de R$ 259,90. Então, o valor, que neste caso vai corresponder ao lucro, seria 259,90 menos 230. Perfeito? Então, se eu fizer essa diferença, eu vou estar sabendo qual o valor em reais do lucro, que foi o valor que a gente calculou aqui, justamente os R$ 29,90. Beleza? Muito bem, vamos para a questão número 2. Uma televisão foi revendida por R$ 984, dando lucro de 20% sobre o custo. Qual foi o valor do custo? Beleza. Diferente do caso anterior, a gente agora conhece o preço de venda, conhece a taxa, né? E a gente procura o custo. Essa é a diferença, a gente inverteu, a gente conhece agora o preço de venda e a gente procura o preço de custo. Os dados que nós temos à disposição seria o que? A taxa, 0,2, né? Ou 0,20, tanto faz, é igual a aqui nós teremos o preço de venda e procuramos o custo. Logo, a fórmula com a qual a gente vai trabalhar é aquela que a gente estava, né, nos dois primeiros exemplos que a gente foi trabalhando, fomos vendo que realmente a gente finaliza com essa expressão matemática, que é igual venda igual ao custo mais a taxa vezes custo. Fazendo a respectiva troca, nós teremos que o preço de venda é 984. Igual ao custo mais 0,2 vezes o custo. Lembrando, quando não aparece nada aqui, se subentende que é uma unidade. Então, é como se fosse 1C mais 0,2C. Ou seja, 1 vezes custo mais 0,2 vezes o custo. Que vai dar 1,2 vezes o custo igual a 984. Esse valor, que 1,2, está multiplicando a minha expressão. Logo, o que multiplica passa para lá, dividindo. Então, nós teremos que o custo é igual a 984 dividido por 1,2. Logo, podemos concluir que o preço de custo da televisão corresponde a R$ 820. Certo, pessoal? Então, veja bem, aqui nós temos que tomar muito cuidado na matemática básica para não perder, né, a questão. Mas, se você for trocar as expressões matemáticas correspondentes com as quais a gente trabalhando pelos seus respectivos valores conhecidos, sempre vamos verificar, né, que a gente tem conhecimento de todas as variáveis menos uma, e essa uma é justamente aquela que a gente está procurando, que nós chamaremos de incógnita. Ok, então vamos para a questão número 3.
Uma geladeira foi revendida por R$ 954 ao custo de R$ 800. Logo, pede-se calcular a taxa unitária de lucro. Muito bem, então aqui o que nós temos aqui? Conheço o valor da venda, o preço de venda, conheço o valor do custo, o preço do custo e procuro a taxa. A expressão vai ser então aquela lá que a gente estava trabalhando. Venda igual ao custo mais uma vez, mais a taxa vezes o custo. Fazendo a troca, teremos 954 igual a 800 mais 800i. Correto? Veja que esse 800 aqui, que está aqui positivo, passa para o outro lado negativo. Então, vamos ter 954 menos 800 igual a 800i. Aí, 800i vai ficar igual a 154, que é a diferença desses dois valores. Logo, 800 que multiplica, passa para o outro lado dividindo. Aí, podemos concluir que essa divisão corresponde a 0,1925. Logo, a taxa unitária seria 0,1925. Mas, se eu quisesse encontrar a taxa em termos de representação de porcentagem, eu vou efetuar aqui o que? A multiplicação desse resultado obtido aqui vezes 100. Perfeito? Então, se eu multiplicar esse resultado que a gente calculou vezes 100, a gente encontra o resultado em termos de porcentagem. Então, a gente pode concluir que a taxa em cima do lucro em cima do custo corresponde a 19,25%. Ok. Mais uma. A questão número 4 diz: o dono de uma loja de eletrodomésticos comprou uma mercadoria por R$ 750 e quer vendê-la com um lucro de 25% sobre o preço de compra. Então, pede-se calcular o preço de venda. Conheço a taxa, que é 0,25, conheço o custo, logo a gente vai utilizar a expressão matemática correspondente e faremos a troca, neste caso, com os valores que nós conhecemos, que seria o que? O preço de custo e a taxa. Substituindo aqueles valores, nós vamos ir efetuando a multiplicação correspondente de 0,25 com 750, a gente encontra que o lucro corresponde a R$ 187,50. Isso é o lucro. Como eu quero calcular o preço de venda, é só somar o lucro calculado mais o preço de custo. E é isso que vai fazer com que nós consigamos descobrir o preço de venda. Ok. Então, pessoal, é extremamente importante não se perder com a matemática básica, tá? Aqui a parte inicial é só saber interpretar, extrair os dados e a partir disso conseguir executar, né? Utilizando a ferramenta da matemática básica. Vamos para a próxima questão. Vendendo um imóvel por R$150 mil, tive um lucro de 20% sobre o preço de compra, por quanto foi que eu comprei. Então aqui eu conheço o preço de venda, conheço a taxa, porém eu procuro o custo. Então aqui vou utilizar a mesma expressão, que é venda igual a custo mais a taxa vezes custo. Lembrando que estou utilizando essa expressão, primeiro, porque se trata de lucro, aí é positivo aqui. E segundo, porque estamos aplicando a taxa em cima do preço de compra, correto? Que neste caso é o custo. Muito bem. Vamos fazer a troca correspondente. Então, teremos 150 mil igual a o custo mais 0,2 vezes o custo. Ou, dito de outra maneira, 1C, porque aqui se subentende que 1, mais 0,2C, que somado dá 1,2 vezes o custo. Como 1,2 está multiplicando o custo, ele passará para lá, né, para o outro lado, dividindo. Então, teremos 150 mil dividido por 1,2. E assim poderemos finalizar mais uma questão, onde nós podemos verificar que o preço de custo do imóvel corresponde a 125 mil reais. Logo, se você quiser fazer a prova real daquele resultado, faz o seguinte: você aplica 20% em cima de 125 mil. 20% em cima de 125 mil vai dar 25 mil. Se somar 25 mil, que é o lucro pretendido, mais 125 mil, que é o valor que eu paguei pelo apartamento, então vou ter os 150 mil, que foi o preço de venda. E assim a gente consegue
fazer a prova real. Perfeito? Escuta aqui. Vamos para a questão número 6? Bem, uma cama foi revendida por 1.016,40 e o custo é de 840. Qual é o valor da taxa, ou percentual, ou a taxa unitária? Então aqui nós conhecemos o preço de venda, o preço de custo e procuramos a taxa. Perfeito. Então vamos aqui fazer uso da expressão matemática com a qual a gente já veio trabalhando nas questões anteriores. Detalhe, essa expressão ela é resultante de duas expressões iniciais com as quais a gente trabalhou na apresentação, sendo que a primeira é o preço de venda é igual ao custo mais o lucro, e a segunda, o lucro corresponde à taxa vezes o custo. Muito bem. Vamos efetuar a substituição dos valores. Então temos que 1.016,40 é igual a 840 mais I vezes 840. Logo, 840 que está aqui positivo passa para o outro lado negativo. Então vamos ter 1.016,40 menos 840 e do outro lado ficou 840. Sendo que 840 corresponde a essa diferença de valores, que deu R$ 176,40. Novamente, o 840 está multiplicando o I, logo ele passa para o outro lado, dividir. Então aqui teremos 176,40 dividido por 840. Isso corresponderá a 0,21. Essa seria a taxa unitária. Como eu quero representá-lo em termos de porcentagem, efetuarei o quê? A seguinte operação. Vou multiplicar 0,21 vezes 100 e assim conseguimos encontrar o resultado em termos de porcentagem. Então podemos concluir que a taxa que foi aplicada sobre o custo foi de 21%. Então a margem, neste caso, de lucro foi de 21%. Perfeito? Isso sempre, neste caso, como referência temos que o que estamos tomando como referência ou base é o custo da mercadoria. Correto? Veja bem, tome muito cuidado, porque se a minha base for não o custo e sim o preço de venda, então a resolução vai ter uma mudança. Perfeito? Muito bem. Então vamos para a questão número 7. Um aparelho de jantar foi vendido com um prejuízo de 40% sobre o preço de custo. Então agora já não estamos com lucro, estamos com prejuízo. Sabe-se que o aparelho custou R$300. Então veja bem, então aqui nós estamos trabalhando em base do que? Em base do prejuízo que está sendo dado em cima do custo. Então aqui os dados que a gente tem é a taxa, que é 0,4, e o custo. A fórmula depende dessas duas aqui. Ou seja, agora já não estamos falando de lucro, estamos falando de prejuízo. Então, o preço de venda corresponde ao preço de custo menos o prejuízo, sendo o prejuízo equivalente à taxa vezes o custo. Se você vê, essa expressão matemática é idêntica à expressão matemática para o lucro. O que muda é, neste caso, a nomenclatura. Mas o cálculo é o mesmo. Ou seja, a forma de calcular é o mesmo. Perfeito? É a mesma. Muito bem. Logo, eu vou ter que o custo menos o prejuízo, que é representado por essa expressão, vai definir a minha fórmula final, com a qual a gente vai trabalhar para esta questão. Muito bem. Então, vamos fazer a substituição. Teremos R$300, que é o preço de custo, menos 0,4, que é a taxa unitária, vezes R$300. Isso corresponde a R$300 menos R$120. Logo, o resultado final é igual a R$180. É claro que eu ia ter um resultado final menor que o valor da minha referência, que é o preço de custo, porque estou trabalhando com um prejuízo de 40%. Perfeito? Muito bem. Então, questão número 8. Uma TV foi revendida por R$ 1.599,82, dando um prejuízo de 18% sobre o preço de custo. Quanto custou a TV? Então veja bem, o preço de custo que eu vou calcular obrigatoriamente vai ser maior que o preço de venda. Por quê?
porque eu estou trabalhando com prejuízo, perfeito? Então aqui nós temos os dados, quais são o preço de venda, eu conheço a taxa e eu conheço o custo, perfeito? Aliás, não conheço o custo, eu pretendo descobrir o custo. Muito bem. Então a expressão matemática é aquela que a gente deduziu na questão anterior. Então, não vamos repetir, já coloco de fato a expressão matemática final. Agora vamos fazer a respectiva substituição. Então teremos que o preço de venda é 1.599,82, igual ao custo menos 0,18 custo. Lembre, esse valor aqui menos esse valor aqui se subentende que é 1. Então teremos 1 menos 0,18 igual a 0,82, vezes o custo igual a 1.599,82. Então aqui, ó, como eu tinha feito nas questões onde tínhamos mais, aqui agora é menos. Mas se subentende que aqui é uma unidade, perfeito? Então aqui nós vamos passar os 82 que está multiplicando o custo para o outro lado dividindo. Aí, consequentemente, o resultado da divisão é R$ 1.951. Então, viu? Vocês estão enxergando aqui, ó, perceba que e comparando aqui o preço de custo com o preço de venda, realmente o preço de custo foi maior que o preço de venda. Por qual motivo? Porque houve um prejuízo de 18%. Tá? Então, isso é fundamental. Se eu tivesse lucro, aí o valor esperado teria que ser o preço de custo menor. Mas, como é o caso de prejuízo, o valor é maior. Questão número 9. Uma geladeira foi revendida por R$ 810,90 e o custo dela foi de 900. Já deu para ver que aqui tem um prejuízo, porque o preço de venda é menor que o preço de custo. Logo, pede a taxa unitária de prejuízo. Logo, se eu conheço o preço de venda e o preço de custo e procuro a taxa unitária, vamos utilizar a nossa expressão final, aquela que a gente deduziu nas questões anteriores. Perfeito. Então, venda é igual ao custo menos a taxa vezes o custo. Efetuando a troca correspondente, teremos 810,90 igual a 900 menos I vezes 900. Logo, o 900 passa para lá subtraindo, e aqui nós teremos I vezes 900. Logo, podemos concluir que I vezes 900 equivale a dizer 900I, e 900 menos 810,90 corresponde a 89,1. O 90 que está o 900 que está multiplicando o I passa para o outro lado dividindo, logo teremos 89,10 dividido por 900. Isso corresponde a 0,099. Essa seria a taxa unitária de prejuízo. Porém, o que a gente vai fazer é calcular a taxa em termos de porcentagem. Logo, multiplicando por 100, verificamos que o prejuízo correspondeu a 9,9% do preço de custo. Correto? Então, se você aplicar 9,9% em cima de 900, você vai encontrar o resultado, neste caso, de 89,10. Se você subtrair esses 900 de 89,10, a gente vai encontrar o valor de preço de venda que corresponde a 810,90. Perfeito? Essa seria uma maneira de você fazer a prova real do que você calculou, se aquilo que você calculou está fazendo sentido ou não. Bom, próximo tópico. Venda com prejuízo, só que agora sobre o preço de venda. Já não é sobre o preço de custo. Então aqui a minha expressão matemática vai mudar um pouco. Por quê? Agora eu tenho prejuízo. Ótimo. Então aqui a primeira expressão é igual. Venda, preço de venda, é igual a preço de custo menos o prejuízo. Só que, ao invés de eu aplicar a taxa sobre o custo, agora eu vou aplicar a taxa sobre o preço de venda, porque foi solicitado. Então tá. Agora sim, vamos à questão número 10. Vai ser da questão que envolve o que? O prejuízo sobre o preço de venda. Tá? É uma aplicação direta. Então vamos lá.
Uma mercadoria cujo custo é de R$6.000 foi vendida com prejuízo de 20% sobre o preço de venda. Calcule o valor do preço de venda. Ok, dados. O que nós conhecemos é a taxa, que é 0,2, o custo, que é 96 mil, e aí ele pede o preço de venda. É claro que é prejuízo, o resultado final do preço de venda também vai ser um valor menor que o preço de custo, correto? Só que a minha referência já não é o preço de custo. A minha taxa já não vai ser aplicada em cima do custo, e sim em cima do preço de venda. Perfeito? Pô, mas como é que eu vou aplicar em cima do preço de venda se eu não conheço o preço de venda? Pois é. E justamente é isso que está sendo solicitado. Então vamos lá. O que eu conheço? Bom, eu conheço que o preço de venda é igual ao custo menos o prejuízo, ok? E o prejuízo é igual à taxa, neste caso, vezes o preço de venda, ok? Então aqui eu vou fazer a troca e eu vou verificar que em vez de prejuízo, coloco o seu correspondente equivalente. Então podemos chegar à conclusão de que a expressão final para o cálculo da nossa questão, para encontrar o resultado do preço de venda, será preço de venda igual ao custo menos a taxa vezes o preço de venda. Vamos agora efetuar a troca correspondente. Veja bem, eu conheço aqui o custo, R$96.000, correto? Só estou trocando aqui o custo, menos a taxa, que neste caso é 0,2, que também conheço, vezes agora o preço de venda. Coloquei em verde para identificar de que essa expressão que está aqui vai ter que passar para o outro lado da igualdade, só que vai passar para lá somando. Então aqui nós teremos 1 mais 0,2V igual a 96 mil. Então temos 1V mais 0,2V igual a 96 mil. Nós teremos que essa soma corresponde a 1,2V, que é o preço de venda, igual a 90 mil. Logo, o 1,2 que está multiplicando passa para o outro lado, dividir, logo 96 mil entre 1,2 nos dará o resultado pretendido, que seria o preço de venda, e isso seria R$80.000. Perfeito? Então, muito cuidado aqui, porque a minha base já não é o preço de custo. O prejuízo não foi em cima do preço de custo. Cuidado, então. Na leitura você tem que tomar muito cuidado. Qual é a minha base? Normalmente, a maioria dos casos, a gente sempre vai utilizar por base o preço de custo. Mas, no entanto, contudo, a gente pode ver que se a base for alterada, a minha base de cálculo, a expressão matemática que irei utilizar também vai ser diferente. Perfeito? Muito bem. Mais uma questão? Vamos lá. Questão número 11. Então vamos lá para a questão número 11. Um iPhone foi revendido por R$1.500 com 15 centavos, dando um prejuízo de 27% sobre o preço de custo. Quanto que havia custado o iPhone? Detalhe, claro, um iPhone não tem esse valor de R$1.500, correto? Porém, foi colocado ali mais por questões didáticas, um valor arbitrário, perfeito? Então vamos lá. Então aqui nós temos que dados. A taxa é 27%, que corresponde a 0,27 sobre o custo. Opa, já não é sobre o preço de venda, então voltamos ao esquema que a gente estava acostumado. Aqui procuramos o preço de custo e a gente conhece o preço de venda. Então, beleza, fique feliz quando for em cima do preço de custo, né? Porque é o que é mais comum e usual. Mas pode acontecer, como na questão anterior, a base mudar. Perfeito. Então, aqui é a solução. Como aqui temos que o venda é igual a custo menos o preço de custo, veja bem aqui, ó, prejuízo é igual a que? Taxa vezes o custo. Deu para entender? Na questão anterior, o preço
Aqui o prejuízo era sobre o preço de venda anterior, questão. Por isso que aqui era V. Como aqui é sobre o custo, aqui é C. Essa é a principal diferença entre a questão anterior e a questão que a gente está resolvendo agora. Ok. Vamos lá. 1.500 com 15 é igual ao custo menos 0,26 vezes o custo, já que a taxa corresponde a 0,27. Entende que fosse uma unidade, então fica 1C menos 0,27C igual a esse valor. Essa diferença aqui deu resultado 0,73. 0,73 está multiplicando, passa para lá dividindo, então o resultado final para o custo é de 2.055. Então o custo do iPhone antes da venda é de R$2.000. Então ele conseguiu 27% em cima do preço de custo. Só este tema, e daí entrará num novo tópico, perfeito? E assim a gente poderá finalizar o conteúdo da nossa aula hoje. Vamos lá. Última questão relacionada a operações com mercadorias. Um notebook foi revendido por 1.605,28 e o custo foi de 2. Veja que aqui o custo de venda. Houve preço. O que está pedindo é justamente qual foi a taxa. Quando pede a taxa unitária, vai ser aquele valor representado em decimais. Detalhe, utilize todas as casas decimais, tá, pessoal? E eu sempre vou tentar multiplicar por 100 para encontrar um resultado final em termos de porcentagem. Bom, então procuro a taxa, conheço o custo e conheço o preço de venda. A expressão matemática seria preço de venda igual ao custo menos a taxa vezes o custo. Vamos efetuar a troca correspondente e aí teremos 1.605,28, que é o preço de venda, igual a 2.032, que é o preço de custo, menos I, que é a taxa, vezes o preço de custo. Ok? Essa expressão aqui que está em verde está negativa, não é? Então eu vou transferir para o outro lado da igualdade e ele vai ficar positivo. Idem, esse 1.605 que está aqui é positivo, ele vai para o outro lado negativo. Então vamos ter 2032i igual a 2032 menos esse valor que veio do outro lado negativo. Logo, aqui teremos 2032i igual a 426,72. O 2032 que está multiplicando, aqui na minha expressão, está multiplicando o i, passa para o outro lado a dividir. Essa divisão dá como resultado 0,21. Essa seria a taxa unitária, neste caso, de prejuízo. Ali acaba a questão. Porém, eu vou além, eu vou procurar porcentagem. Então você pega e multiplica isso por 100. Logo a resposta é 21% foi o prejuízo. Neste caso, pela venda do notebook em cima do preço de custo. Em cima do preço de custo. Não em cima do preço de venda. Ok, pessoal. Então aqui a gente tenta explorar tudo operações de mercadoria, ou seja, operações que envolvem a compra e venda de mercadorias. E, por consequência, envolver o lucro ou o prejuízo após a comercialização, a operação em si com a mercadoria. Agora vamos para o tópico que vem agora a seguir, que seria a sucessiva. Então, quando a gente fala de abatimentos, a gente vai utilizar uma expressão matemática que, aliás, se você for assistir a aula anterior, que eu já postei, você vai ver que essa fórmula é dedutível, a gente consegue deduzir ela, não precisamos nem memorizar, nem decorar. Mas, já que ela existe, a gente vai então ver como funciona. Bom, o que nós temos? Que quando a gente faz um abatimento sucessivo, a gente vai ter um resultado final, que chamaremos de valor líquido ou também conhecido como valor futuro.
E esse resultado vai estar dependendo de algumas informações. Quais são? O valor futuro, que é o valor líquido que a gente vai procurar, é igual ao valor presente, que é o valor inicial, né? O valor da fatura, do boleto, seja qual for. E aí você vai ter vezes a sequência sucessiva de 1 menos a taxa unitária. Vezes 1 menos a taxa unitária. Bem, para entender melhor essa expressão matemática, nada mais interessante do que executar isso resolvendo a questão número 13. Veja bem, uma fatura de R$ 2.500, então nós conhecemos aqui o valor do que? Do valor presente, R$ 1.500. Esse é o valor da fatura. O valor presente sofreu 3 abatimentos sucessivos de 10%, 8% e 5%. Logo pede calcular o valor líquido a ser pago. Então vamos lá. Então quais são os dados? O que eu conheço é o valor presente, como dito anteriormente, correspondente a R$ 2.500. A taxa 1 é 10%, logo a taxa unitária correspondente é 0,1. A taxa 2 do abatimento é 8%, que corresponde a 0,08. E a taxa 3, 5%, que vai ser correspondente a 0,05. E o que está sendo solicitado? O valor líquido, que neste caso seria o valor futuro, ou seja, o valor que eu vou ter que pagar. Perfeito? Muito bem. Agora, qual a expressão matemática que a gente vai usar? O valor futuro é igual ao valor presente vezes 1 menos a taxa 1 vezes 1 menos a taxa 2 vezes 1 menos a taxa 3. E aí eu paro, porque são 3 abatimentos sucessivos. Então, as taxas que forem aparecer aqui vão depender do número de abatimentos que forem acontecer. Perfeito? Então, vamos fazer a troca correspondente. O valor futuro equivale a R$ 2.500 vezes 1 menos 0,1, que é a taxa 1, vezes 1 menos 0,08, que é a taxa 2, vezes 1 menos 0,05, que é a taxa 3. Logo, teremos que o valor futuro corresponde a 2.500 vezes 0,9, que é a diferença entre esses dois valores aqui é 0,9, vezes 0,92, que é o valor da diferença desses dois aqui, vezes 0,95. Correto? Agora é só efetuar a multiplicação para poder calcular o valor final. Então, se o valor inicial da fatura era 2.500, o valor que vai ser pago após os 3 abatimentos sucessivos vai corresponder a R$ 1.966,50. Beleza? Muito bem. Mais uma questão? Vamos lá, mais uma questão. Questão número 14. Se após 3 abatimentos sucessivos de 8 e 5%, o valor líquido a pagar de um produto for de R$ 1.643,00, qual será o valor inicial, ou seja, o valor presente da fatura, já que eu conheço o valor futuro. Perfeito? Então vamos lá. Estou procurando o valor presente, que é o valor inicial da fatura. Eu conheço a taxa 1, que é 0,08. Já vimos por quê, porque isso aqui corresponde a 8 dividido por 100. Conheço a taxa 2, que é 0,6. E conheço a taxa 3, que corresponde a 0,05. Ainda conheço o valor futuro, que é o valor líquido, né, após os abatimentos sucessivos, que corresponde a 1.643,12. Ok? A expressão matemática continua a mesma. Então, valor futuro igual ao valor presente vezes 1 menos a taxa 1 vezes 1 menos a taxa 2 vezes 1 menos a taxa 3. Farei a troca correspondente. 1.643 é igual a valor presente vezes 1 menos 0,08 vezes 1 menos 0,06 vezes 1 menos 0,05.
5. Ou seja, 1.643,12 é igual ao valor presente vezes 0,92 vezes 0,94 vezes 0,95, que são os valores resultantes parciais dessas operações entre parênteses. O produto desses três aqui corresponderá a 0,8256. Perfeito? Então aqui eu tenho o valor presente igual a 0,82156, que é igual a 1.643,12. Logo, o que multiplica, né? Nós temos aqui essa expressão aqui colocada de maneira mais, fácil de assimilar. O multiplica aqui passa para o outro lado dividindo. Então teremos o valor presente igual a R$ 1.643,12 dividido por 0,82156. Logo, podemos concluir que o valor presente, o valor da fatura, é igual a R$ 1.000. Então veja bem, como estamos falando de abatimentos sucessivos, o resultado final, que o valor líquido, sempre será um valor menor que o valor inicial, correto? É fato de que essa linha de raciocínio vai poder ser utilizada no que nós chamamos de aumentos sucessivos. Perfeito, pessoal? E esse seria o último tópico da nossa aula. Detalhe: o aumento sucessivo, neste caso, é a base do entendimento de juros compostos. Veja bem, com isso eu consigo estruturar e até deduzir a expressão matemática da fórmula do cálculo, de juros compostos. Perfeito? Do montante, neste caso, do valor final. Perfeito? Muito bem. Então aqui nós teremos que, ao invés de que somar, aliás, subtrair, porque no caso anterior era abatimento, a gente vai somar. Essa é a única diferença. Então aqui teremos o valor futuro igual ao valor presente vezes 1 mais I vezes 1 mais I2 e assim sucessivamente. Então a diferença entre essa fórmula que corresponde a aumentos sucessivos com relação à fórmula de abatimentos sucessivos é simplesmente, enquanto no abatimento a gente subtrai, no aumento a gente soma a taxa correspondente. Ok? E última questão da nossa aula. Uma pessoa comprou um automóvel de R$ 15.500, que é o preço de tabela. A incidência é 3 impostos que serão aplicados sucessivamente. Então vamos ter 3 impostos aplicados sucessivamente. O imposto federal 8%, o 6% e o municipal 2%. Determine o preço final desse artigo, neste caso do veículo. Detalhes, aqui são informações que foram colocadas simplesmente por questões didáticas, não que isso reflita a realidade, correto? Isso aí, cada caso é cada caso, mas neste caso estamos colocando uma situação de aplicabilidade de aumentos sucessivos. Então, quais são os dados que a gente tem? O valor presente, 15.500, a taxa 1, 8%, que corresponde a 0,08, perdão. A taxa 2 é 6%, 0,06, e o I3, 0,02. Ok? Então, o que nós precisamos é calcular o valor futuro. O valor futuro, neste caso, após esses aumentos sucessivos, é de fato que vão ser um valor maior. Um valor maior. Vamos lá. Então, valor presente, conhecemos a taxa 1, taxa 2, taxa 3. Ok, vamos para a expressão matemática. O valor futuro é igual ao valor presente vezes 1 mais, agora é mais, porque aumento, taxa 1, vezes 1 mais taxa 2, vezes 1 mais taxa 3. Ok? Vamos efetuar o que? A troca correspondente. Então, teremos 15.500, que é o valor presente, vezes 1 mais 0,08, vezes 1 mais 0,06, vezes 1 mais 0,05. Efetuando a soma, teremos 1 mais 0,08 corresponde a 1,08, vezes
1 mais 0,06, 1,06, vezes 1 mais 0,05, 1,05. Aqui aparece 0, mas é 1, tá, pessoal? Aqui é um lapsus ali, mas não se preocupe que aqui não vai mudar em nada, porque o resultado que vem vai estar tudo nos conformes, tá? Você pode multiplicar 1,08 por 1,06 por 1,05, que você vai encontrar o resultado 1,20204. Que ao multiplicar por 15.500, determinaremos logo o resultado pretendido, ou seja, o valor presente, o valor que será representado, o valor final do nosso carro é R$18.631,62. Pessoal, então a gente finaliza assim mais uma aula, mais um conteúdo relacionado à nossa base, né, a base para a matemática financeira. E digo mais, essa parte do aumento sucessivo é fundamental, porque isso vai nos auxiliar a entender como se estrutura a fórmula, tá, para o cálculo dos juros compostos, evidenciando o valor presente e o valor futuro, mudando sua nomenclatura, porém estruturando uma linha de raciocínio para o cálculo de juros compostos. Então, isso aqui é fundamental entender isso aqui para, de fato, entendermos o que vai ser o nosso trabalho com juros compostos. Pessoal, muito obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula. Ok, tchau, tchau, pessoal.